Oi. Bom, gente, então a gente vai retornando aqui com a segunda palestra de hoje. O senhor Felipe Trentin, que veio da FEA, Faculdade de Economia e Administração de São Paulo, falar sobre as visões liberais sobre as políticas de transferência de renda e as possibilidades alternativas de mercado para o desenvolvimento social. Então, muito obrigado primeiramente, espero que todo mundo possa apreciar essa palestra agora. E é isso aí, depois a gente também abre para as perguntas. Oi, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Lyon e ao Centro Acadêmico Paulo Cidade pelo convite que me foi feito. Gostaria também de... É que na verdade agora o Suplicy já saiu, mas eu gostaria de falar que eu percebi que eu estou ficando velho quando eu reparei que eu votei nele 8 anos atrás, quando eu tinha 16 anos de idade. Então realmente eu estou começando a ficar bem velho. Eu admiro muito o Suplicy, eu tenho diferenças bastante significativas com ele em diversas coisas, mas eu acho ele um político extremamente bem intencionado e eu tenho uma simpatia muito por isso nele, e ele se preocupa muito com os mais pobres e é uma das coisas que eu mais me preocupo. Apesar de eu ser considerado liberal, eu vou tentar mostrar como o liberal, na verdade, é um cara que também se preocupa muito com os pobres. Outra coisa, eu coloquei essa palestra basicamente em 5 partes. A primeira parte eu vou fazer uma introdução ao pensamento liberal, alguns clássicos do pensamento liberal. Vou tentar ser bem sucinto para não deixar vocês caindo no sono. Só para eu ter uma noção melhor, quem aqui é de economia? Caramba, todo mundo. Então eu acho que eu consigo passar um pouco mais rápido, sobre esses autores. Depois eu vou falar um pouco sobre processo de mercado e public choice, que é uma coisa que a gente não vê muito na faculdade, pelo menos lá na FEA a gente não vê, e eu imagino que aqui na Exalc, pelo que eu vi, vocês também não veem. Depois eu vou falar sobre alguns efeitos não intencionais da ação governamental. Eu vou mostrar como algumas ações que são feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres e mais marginalizadas, muitas vezes elas acabam piorando a condição de todas elas. Depois eu vou falar sobre, mais especificamente, as alternativas de mercado que a gente consegue para gerar mais crescimento econômico e mais igualdade de renda por meio do mercado. E depois eu vou falar porque o Bolsa Família, ou o Renda Básica, que eu acho até superior, é um bom projeto ao que ele se propõe, mas ele tem limitações. E as limitações que ele tem são exatamente o que eu vou tratar nos pontos anteriores. Basicamente, essa aqui é uma frase que eu retirei de um livro do Walter Williams, que é um economista negro e de origem humilde nos Estados Unidos, que ele é professor da George Mason University. E ele basicamente fala que se você for num subúrbio americano, um subúrbio negro, por exemplo, você vai ver bons tênis, boas casas, bons carros, boa comida, mas você não vai ver boas escolas. Em compensação, se você for em outro lugar, você vê boas escolas. E ele vai querer responder por que você consegue ver boas escolas em alguns lugares e nos outros não. E ele vai falar que a diferença fundamental que faz com que haja boas mercadorias na periferia, mas não haja boas escolas, é que as mercadorias são alcançadas, são conseguidas através do mercado, ao contrário da escola pública, que é provida exatamente pelo Estado. Eu vou fazer uma introdução bem breve aos... Ixi, peraí que eu estou com um rascunho errado aqui. Vou fazer uma introdução bem breve. Existe um economista na FEA Ribeirão Preto chamado Fábio Barbieri, que ele tem um livro recém-lançado muito interessante que chama Economia do Intervencionismo. E nesse livro, no primeiro capítulo, ele começa fazendo uma listagem de 6 autores liberais que têm insights muito importantes para entender o funcionamento da economia. E primeiro eu vou começar com esse exercício de micro 1, micro 2, acho que micro 1 que vocês veem isso, sobre o que é capital. Então, digamos que João precisa de 1 peixe por dia para sobreviver, e ele consegue pescar 2. Só que ele, sendo empreendedor, o que ele faz? Ele trabalha 5 dias direto, consegue consumir 5 desses 5 dias e deixa 5 sobrando. O que isso quer dizer? Que durante 5 dias depois
que ele para de pescar, ele consegue se dedicar a outra atividade. E o que ele faz? Ele faz uma rede. E essa rede permite com que ele agora não consiga mais apenas dois peixes por dia, mas assim 20. Essa rede que ele conseguiu é o capital. Então, ele teve uma atitude empreendedora e conseguiu agora ter um capital que vai melhorar a vida dele para frente. Mas o que é importante a gente notar é que, para que haja o capital, para que haja investimento, precisa haver uma abstenção do consumo, porque ele poderia ter consumido tudo isso, mas ele não consumiu. Ele decidiu poupar, não consumir para conseguir investir. Isso que forma o capital. O Paul Krugman, outro dia, falou que não existe problema dos governos se endividarem, porque, afinal, a gente está devendo para nós mesmos. Não faz sentido nenhum isso, porque se eu chegar em casa e colocar mais 6 zeros na minha conta corrente do lado direito e começar a viver que nem magnata, isso não vai me fazer um magnata, só vai fazer com que eu quebre a cara daqui 1, 2 dias. Então, essa assertiva do Paul Krugman, que tem um trabalho em economia de comércio internacional muito interessante, mas que comumente ele comete uns deslizes que eu acho bastante questionáveis. Antes de entrar em Public Choice, eu vou falar sobre 4 dos 6 autores liberais que eu escolhi aqui, baseado no livro do Fábio Barbieri. Então, o primeiro é o economista... Está muito alto o som? Eu estou sentindo que está muito alto. Tá. Vou tentar falar um pouco mais longe. O primeiro deles é o economista francês Turgot, que ele, ao contrário dos mercantilistas que achavam que a riqueza de uma nação era baseada em quanto de metal você conseguia ter dentro das suas fronteiras, ele fala que não, que uma nação próspera é aquela que consegue gradativamente aumentar o número de utensílios intensivos em capital, porque o capital, como a rede, consegue tornar o trabalho mais eficiente, e é isso que vai, no longo prazo, aumentar o bem-estar social. Depois, em segundo lugar, eu vou colocar aqui a lição de Adam Smith, que muita gente o conhece por causa do livro A Riqueza das Nações, que ele comenta sobre as vantagens da divisão do trabalho, né? Então, a divisão do trabalho vai fazer com que aumente a produção, mas, na verdade, o grande insight do Adam Smith é muito superior a isso. Ele fala que, na verdade, o que faz uma nação ser próspera, e é por isso que chama a riqueza das nações, é a capacidade da nação gerar riqueza para os seus habitantes. E como que ele faz isso? De acordo com uma ordem institucional bem feita. E o que seria isso? Uma ordem institucional que respeite as leis naturais, né? Sistema de liberdades naturais, que basicamente você vai proteger, você vai fazer leis impessoais, ou seja, ninguém consegue me tirar daqui do palco, a menos que, porque não gosta de mim, vai ter que falar que eu não sou aluno do Exalc, por isso que eu tenho que sair daqui, mas não vai poder falar que não gosta da minha pessoa. E também leis que garantem o direito de propriedade privada. O terceiro Bastião não vou falar, falo depois. O terceiro é o James Buchanan, que foi ganhador do Prêmio Nobel de 1986, se não me engano, é isso mesmo. E basicamente o que ele fez? Ele pegou a microeconomia convencional e tentou aplicar a política. Então ele assumiu que os políticos gostam de poder e que os funcionários públicos ganham de renda. Baseado nisso e com a microeconomia que ele aplicou, ele conseguiu chegar em resultados que mostram que, via de regra, as políticas que são aceitas, que são aprovadas, são aquelas que conseguem um maior apelo entre os poderosos. E o quarto pensador que eu vou falar é sobre Hayek. Hayek basicamente fala que, a partir do momento que existe mais divisão do trabalho, ou seja, cada vez mais você tem menos produtos feitos por você mesmo, então você precisa de um mercado genuíno, com preços de mercado, para que você consiga planejar a sua vida da maneira mais eficiente possível. Eu só vim hoje aqui palestrar porque eu sabia que eu teria um Waze comigo que me ajudaria a chegar aqui, que na hora que eu fosse comer existiria alguma lanchonete. Eu não perguntei se tinha uma lanchonete, eu simplesmente intuí que teria uma lanchonete e realmente teve. Então a gente precisa não contar com um monte desse tipo de coisa para
Tá dando uma microfonia meio ferrada aqui. A gente precisa desse tipo de segurança para que a gente consiga fazer alguma coisa que vá desenvolver o futuro. Eu quero comentar, Felipe, o seu nome? Você e o Vitor, né, fizeram uma pergunta para o Suplicy que eu esqueci de comentar, eu ia fazer isso logo no começo. Eu achei interessante a pergunta de vocês e, basicamente, com relação à taxação, que vocês tinham falado, que a taxação pode causar com que muitas pessoas saiam do próprio país, né? Isso que você consegue ver muito bem na França hoje em dia. Isso realmente, num caso bastante forte, pode existir, mas caso exista uma renda básica aqui no Brasil que vá aumentar a arrecadação em torno de 1%, 2%, eu acho muito pouco provável que alguém saia do país por causa disso. Mas eu gostei muito do segundo comentário de um de vocês que falou que simplesmente dar dinheiro ao pobre, isso não gera riqueza. Isso é absolutamente certo. Na verdade, o que a gente está dando é uma condição para que ele, através do mercado, consiga fazer produtos que sejam úteis para as outras pessoas. É isso que a gente fala quando a gente está criando riqueza. E agora eu vou falar um pouco mais sobre public choice e processo de mercado. E vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem aqui, esse aí é o Frédéric Bastiat, e ele foi jurista e economista da época da Revolução Francesa, e aqui quebraram a janela dele e ele está bravo porque ele acha que foi um keynesiano que quebrou para incentivar a economia. E ele tem um ensaio muito interessante que ele fala basicamente das coisas que a gente vê e das coisas que a gente não vê. Então, basicamente, um economista míope, na visão dele, vai ver que quebrou uma janela, ou seja, você vai dar, a pessoa que teve a janela quebrada vai ter que contratar alguém para um vidraceiro, e esse vidraceiro vai ter a sua renda aumentada, e essa renda vai ser aplicada em outra coisa, por sua vez, essa outra pessoa vai ter essa renda e vai aplicar em outra coisa, uma coisa semelhante ao multiplicador keynesiano da macroeconomia, semelhante a isso. E ele vai falar que isso é a coisa que a gente vê. Isso é o que um economista míope vê. E o que define um bom economista para Bastiat é enxergar aquilo que não se vê. Que, na verdade, as pessoas não enxergam que essa pessoa teve que usar, sei lá, R$5 para consertar a janela. Mas se ela tivesse esses R$5 provavelmente não estariam no bolso dela. Ela usaria esses R$5 para consumir uma camiseta. E, por sua vez, o tecelão conseguiria R$5 e usaria esses R$5 para outra coisa. Então, na verdade, o que vai gerar riqueza é o trabalho produtivo e não destruição. Bastiat tem uma coisa que é colocada bastante em evidência pelo Henry Hazlitt, que ele tenta levar ao extremo todas as assertivas econômicas. Então, ele quer meio que provar por absurdo que as coisas não fazem sentido. Então, se quebrar a janela aumenta a economia, vamos quebrar todas as janelas e vamos tacar fogo no mundo inteiro. Ninguém vai falar que isso aí vai melhorar a economia. E por absurdo, ele meio que prova que isso daí não dá certo. Mas uma parte interessante do Bastiat, que eu não sei se necessariamente tem uma relação com o processo de mercado, mas eu vejo que tem uma sintonia muito interessante entre eles, porque o processo de mercado é exatamente quando você não pressupõe que existem sempre equilíbrios de mercado e que você descobre coisas ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu estou querendo vender minha palestra, ninguém vai pagar nada, mas eu não sei. Eu estou aqui gravando minha palestra e vou tentar vender para alguém depois. E nesse processo de tentar vender e ver a rejeição das pessoas às minhas ideias, que eu vou conseguir pensar em novas maneiras de empreender. Depois, o que eu vou fazer, vou parar de fazer essa palestra de economia e vou fazer uma palestra de humor. E de lá eu vou ver que eu também não tenho tino para ser humorista. Baseado nisso, eu vou mudar de novo a minha ação, até que eu ache alguma coisa que alguém ache bastante interessante. Eu vou pular aqui uns slides só para falar de uma coisa que eu acho que faz bastante sentido agora. Que, na verdade, o que eu estou defendendo aqui não é a meritocracia. A meritocracia é alguma coisa individual das próprias empresas. Então, uma própria empresa, ela pode ter, ou uma escola pode ter um manual meritocrático de como deve ser feito a contratação e melhora das suas condições.
Mas, basicamente, esses argumentos eu tirei de um texto do Joel Pinheiro, que é um filósofo que eu admiro bastante, e ele fala que a meritocracia é uma política útil apenas para organizações e não para governos. A meritocracia não explica a diferença de renda entre pessoas. Então, por exemplo, o Neymar ganha muito dinheiro, mas o Neymar, então, ele tem mais mérito do que um professor de escola pública que ganha R$ 1.500 por mês? Eu acho que não. Na verdade, o que faz com que o Neymar ganhe bastante dinheiro é que várias pessoas valorizam individualmente o seu futebol e estão dispostas a pagar mais caro para isso. O Suplicy estava até fazendo um comentário aqui a respeito de um time de basquete. Digamos que a gente fosse um time de basquete e que ele falou que vamos tentar manter a remuneração entre a gente meio que equânime. Mas, digamos, vamos olhar isso de outro lado. Se eu pegar, por exemplo, o Afonso, que é o meu colega que está filmando lá, digamos que o Afonso seja o melhor jogador de basquete daqui, e todo mundo daqui e lá de fora, que tenha, sei lá, 200 pessoas na plateia, estejam dispostas a pagar R$ 1.000 só para vê-lo no meu time. Então, na verdade, eu poderia remunerá-lo em até R$ 200.000. Mas por quê? Porque 200 pessoas de livre e espontânea vontade acharam que R$ 1.000 na conta bancária, a menos na conta bancária, valiam mais do que não vê-lo jogar. Produz para nós mesmos é o que as pessoas valoram, a percepção subjetiva delas sobre aquilo que a gente faz. Então, você quer ganhar dinheiro na sociedade, você tem que vender aquilo que as pessoas querem, que é aquilo que torna as coisas mais úteis para ela. Isso é meio triste em algum sentido, mas é muito complicado você basear um sistema econômico baseado no mérito. Você, quando tem a sua geladeira quebrada, você vai querer contratar alguém que é muito esforçado, mas demora 5 dias e não faz? Ou você prefere alguém que seja desleixado, mas consiga fazer isso em um dia e que dê certo? Então, a meritocracia é uma coisa individual. Então, muitos liberais, eles abraçam a bandeira da meritocracia e eu acho isso um erro bastante grande. E eu só estou fazendo isso para vocês verem que os liberais não são tão malvados assim. E agora eu vou falar um pouco de public choice. Public choice, como eu disse do James Buchanan, ele vai meio que ver quais são os incentivos que os políticos e os funcionários públicos têm de acordo com os seus poderes. Então, se um político tem bastante poder para decidir se posso abrir ou não uma lanchonete aqui na universidade, faz muito sentido que o poder econômico suborne essa pessoa para que consiga o alvará de funcionamento. Então, basicamente, você vai ter o log rolling, que é a troca de favores, que é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil, graças a Deus, e o rent seeking, que isso é até mais interessante. O rent seeking nada mais é quando nós abdicamos da nossa capacidade de fazer algo produtivo e fazemos algo que vai gerar predação nas outras pessoas. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de, por exemplo, melhorar a minha palestra, o que eu vou fazer? Eu vou proibir que um monte de pessoas vendam palestras de economia se ela não tiver registro no Corecon. O que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo uma renda adicional de venda na minha própria palestra, fazendo o quê? Impedindo que outras pessoas compitam comigo. Eu não estou gerando riqueza, eu não estou gerando utilidade para as pessoas, eu estou conseguindo dinheiro ferrando as outras pessoas. E isso é uma coisa que a gente vê muito aqui. E basicamente agora eu vou falar um pouco sobre distribuição de renda. E eu acho que qualquer pessoa digna vai olhar para a distribuição de renda no Brasil e vai ficar bastante assustado. E eu acho que alguém que defenda a distribuição de renda no Brasil e acha que ela é normal, que ela é moral, eu acho que a pessoa está totalmente equivocada. Na verdade, o mercado poderia ter feito um mecanismo de distribuição de renda muito superior ao atual, que é esse sistema intervencionista que a gente tem de 40% do PIB passar pelo governo. Aqui eu vou fazer só um exemplo de public choice para a gente entender. Digamos que no Brasil tenha 200 milhões de habitantes, que é mais ou menos o que a gente tem. E se eu sou de algum grupo poderoso, eu quero passar uma lei que faça com que todo mundo aqui no Brasil perca R$1, exatamente R$1. Mas nós, grandes empresários, somos 100. E o que vai acontecer é o seguinte: eu, que sou um empresário, se eu conseguir isso daí, eu vou ganhar individualmente R$1 milhão. E vocês vão
perder R$1. O incentivo que vocês têm para fazer alguma coisa é muito menor do que o meu. E o que eu estou querendo avisar é, eu vou fazer alguma coisa para tirar R$1 de cada um de vocês, e vocês não vão fazer nada. Não porque vocês são otários, não. É que simplesmente não é racional que vocês façam nada. Então, eu estou falando que vai ser tirado da população 200 milhões e vai ser jogado 100 milhões para os grandes empresários. Mas, se vocês fizerem a conta, está faltando 100 milhões. Aonde está esses 100 milhões? Esses 100 milhões é suborno e é coisa que vai ser usado na própria máquina para que essa lei seja aprovada. Ou seja, não é coisa produtiva. Suborno, dar dinheiro para alguém aprovar uma lei, isso não é produção. Vocês acham que eu posso estar viajando na maionese? Talvez não faça muito sentido o que eu estou falando. Então, digamos que o BNDES, ele tem como motivo principal ajudar as empresas do Brasil. Mas, teoricamente, o BNDES ele vai ajudar o bem geral. Então, seria, no mínimo, razoável que cada tipo de empresa recebesse uma quantia do BNDES mais ou menos equânime. Mas, quando a gente vê, esse aqui é retirado do Mercado Popular, que é um site que eu participo, quando a gente vê quem é que consegue os recursos do BNDES, a taxa subsidiada do governo, são as grandes empresas, e depois as médias empresas. E o pequeno empreendedor, eu não estou nem colocando camelô, que é uma coisa que tinha que ser legalizada. Não estou nem colocando camelô, estou falando gente que tem uma empresa de 1, 2 milhões de giro financeiro anual, de receita. Então, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é que existe sim, ao longo do tempo, sempre existiu, mas na verdade está mantendo essa mesma trajetória, que é que os grupos de interesses, no caso as grandes empresas brasileiras, elas conseguem fazer uma predação sobre toda a população para conseguir taxa subsidiada, e ela fala que consegue esses projetos para benefício nosso. Engraçado, me perguntaram se eu queria emprestar dinheiro para o Odebrecht, mas meu dinheiro está lá. E a pequena empresa, que toma porrada de todo lado aqui no Brasil, não consegue nem um pouco desse empréstimo. Essa aqui é uma outra tabela retirada do Mercado Popular. Muitas vezes você argumenta que o estado de bem-estar social é um estado bom, que é um estado onde os pobres melhoram de vida, onde os pobres são os beneficiados. Mas aqui você separa os países, a Austrália até Estados Unidos, em 5 grupos. Os 20% mais pobres, os 20% mais ricos. Você faz divisão de 20%. Então tem 5 quartilos, quintilos, não sei como fala quando tem 5. E o que você percebe é que apenas em alguns países, como a Austrália, a base recebe bastante, que era de se esperar que recebesse pelo menos 20%, né? 20% cada uma delas. E na maioria dos países, quem mais recebe dinheiro são os ricos. E nos outros, quem recebe dinheiro são a classe média. Em um país ou outro, apenas, quem recebe o dinheiro são os mais pobres. Esse é um sistema de incentivo que a Public Choice explica bastante, e isso mostra como a maioria das políticas de transferência de renda que a gente tem no Brasil são, sim, políticas de transferência de renda, mas são de políticas de transferência de renda das classes mais baixas para a classe média e das classes mais baixas para os ricos. Por isso que esse sistema de governo inchado, como a gente tem hoje, ele é muito prejudicial ao pobre. Aqui, esse é o Walter Williams, que eu comentei há pouco, e ele teve durante um tempo um programa na TV chamado Good Intentions, que ele mostrava basicamente como boas motivações não geravam bons resultados unicamente. E daí ele comenta coisas como salário mínimo, porque todo mundo quer que as pessoas ganhem bem. Eu não quero que o pobre continue pobre, eu quero que ele fique rico. Mas se eu falo que eu sou contra o Bolsa Família, o pessoal acha que eu sou evil. Na verdade não. O salário mínimo, o salário, assim como qualquer outra mercadoria que a gente compra, ele é um preço. Quanto maior o preço dessa coisa, menos a pessoa vai querer. Então, se a gente assume, e em mercados competitivos é o que acontece, que o salário é o produto marginal, quando você passa uma legislação de salário mínimo, o que você está fazendo é você está pegando aquelas pessoas mais produtivas, aquelas pessoas que ganham o salário mínimo quase desempregada, essas pessoas agora vão perder o emprego. Então, ele está basicamente mostrando que políticas que tentam
beneficiar os pobres declaradamente, muitas vezes o tiro sai pela culatra. E isso entra em outras questões, assim como auxílio maternidade. Todo mundo quer que a mãe fique com o filho, mas se você aumenta o auxílio maternidade para 1 ano, sei lá, na verdade o que está fazendo é está prejudicando as mulheres. Por quê? Porque agora, se você é uma mulher e um cara e eles têm a mesma competência, por que você vai contratar uma mulher sendo que você pode contratar um cara que não vai ficar grávido? Então, na verdade, você está simplesmente jogando as mulheres que já estão numa posição mais marginalizada por fatores históricos e econômicos em uma situação ainda mais complicada. Então, é muito fácil a gente olhar e ver que as mulheres ganham menos e achar que isso é simplesmente machismo. O machismo existe e tem que ser combatido, mas esse não é um sintoma do machismo, esse é um sintoma muito mais forte das questões econômicas subjacentes a essas políticas. Aqui é um livro de um economista americano que ele fala de como a gente pode, na mesma linha como eu estava falando anteriormente, prejudicar as pessoas querendo fazer o bem. E ele fala sobre caridade internacional. A quantidade de dinheiro internacional que foi investido nos países da África é extremamente absurda. Muito dinheiro foi investido e até agora o pessoal lá da África ainda tem um padrão de vida muito baixo. E ele explica que só dar dinheiro para as pessoas não beneficia o país como um todo, e nem mesmo as pessoas mais pobres. Como o Felipe ou o Vitor tinha comentado, apenas dar dinheiro para as pessoas não gera riqueza. E é mais ou menos isso que ele está mostrando. E nesses sistemas onde a caridade é muito forte, geralmente eles são sistemas muito mais centralizados do que os sistemas mesmo brasileiros. Então, você vai no país da África, você vai ver que as elites locais se beneficiam muito da caridade e a população continua ainda muito pobre. Se você conseguisse fazer um jeito da caridade realmente chegar nas pessoas que mais precisam, e por isso que eu acho que o Renda Mínima e o Bolsa Família são bastante eficientes, essas pessoas vão ter o dinheiro e vão conseguir transformar esse dinheiro, através da sua ação empreendedora, em capital. E é isso que vai melhorar a qualidade de vida delas no longo prazo. Aqui eu vou falar algumas alternativas de mercado. Essa que eu já falei, alternativas de mercado. Então, basicamente, não dá para a gente falar que o índice de desigualdade de renda no Brasil não tenha melhorado. Melhorou muito, baseado nos programas de transferência de renda do Fernando Henrique Cardoso. Foi intensificado no governo Lula com algumas outras medidas de transferência de renda. Só que hoje parece ter chegado, como o Suplicy tinha falado, tinha melhorado, mas piorou. E depois ele falou, dá na mesma. Que na verdade está estável. E se você pegar o livro do Schwartzman, Jean Biagi, Complacência, que é um livro bem interessante lançado nesse ano, você vai ver que existem duas maneiras básicas de você melhorar a produção de um país. Ou você aumenta a população, a quantidade de pessoas que vão trabalhar, ou você aumenta a produtividade. E é isso que está faltando para melhorar os níveis de desigualdade de renda no Brasil. Está estagnado. Por quê? Porque não tem crescimento econômico. Então a gente pode aumentar a população, e aqui eu vou falar que uma bandeira liberal bastante conhecida é a livre imigração. Eu sou totalmente favorável à livre imigração. Não tem mais nenhuma barreira alfandegária, tanto para produtos quanto para pessoas. E o aumento de produtividade. E o aumento de produtividade, como que ele ocorre? Ele ocorre de baixo para cima e não de cima para baixo. Como que a gente faz uma pessoa ser mais produtiva? A vida faz a gente ser mais produtivo, a experiência faz a gente ser mais produtivo. Só que vocês aqui provavelmente fizeram colégios particulares, ou ETs, ou federais, poucos de vocês devem ter feito escolas públicas, e mesmo nas escolas particulares vocês vão ver que a sua educação não está sendo muito útil na sua vida. É que vocês ainda estão na faculdade, mas quando vocês saírem e forem para o mercado de trabalho, vocês vão ver que muitas das coisas que a gente aprende nas escolas não têm utilidade nenhuma na nossa vida prática. Eu não estou falando que a gente não deve aprender, eu só estou falando que existem outras prioridades que no mínimo deveriam ser focadas também. Não estou falando acabe com tudo, mas vamos ter mais daquilo que é importante e menos daquilo que é menos importante para a gente. Eu, por exemplo, gosto muito de filosofia, mas eu nunca entrei numa sala formal de filosofia. E eu vou estudar filosofia o quê? Por conta própria. Agora, obrigar que todo mundo que é semi-analfabeto nas escolas públicas de São Paulo, a grande maioria, tenham várias aulas de filosofia, é uma coisa que vai simplesmente deixar as pessoas ainda mais pobres. Eu poderia
em contrapartida, dá aulas muito mais interessantes, de finanças pessoais, de economia, de direito, de sistema jurídico do Estado, coisas do tipo. E aqui é um projeto que eu estou tocando e deve ser lançado nos próximos dias, que chama Sociedade Aberta. Basicamente, o que eu vou querer fazer? Gravar aulas gratuitas e disponibilizar para o pessoal. Que pessoal? Pessoal de escola pública, provavelmente, de ensino fundamental e médio, que tem, em algum grau, interesse em economia política, filosofia política e até mesmo literatura. Como eu tenho muitos amigos do Nordeste, eles estão dispostos a darem aulas sobre literatura nordestina. O pessoal de Recife vai falar sobre literatura do Estado, de Pernambuco. Eu conheço gente do sul do país também, vai dar sobre literatura gaúcha. Eu acho isso bastante enriquecedor. Eu acho que isso aqui, que eu vou fazer a custo zero, no meu quarto, muito mais vantajoso para muitas pessoas do que ficar trancafiado numa sala 6 horas por dia, tendo aula com professores que nem sabem o que estão falando. E dando matérias que muitas vezes não são nem um pouco importantes. Ixi, agora eu vou ter que complicar. Aqui mais ou menos eu vou querer mostrar que os países mais livres economicamente, que são aqueles que incentivam e que permitem que você gere renda, são mais bem-sucedidos no longo prazo. Então, essa aqui é a... Você pega os 10% mais pobres de cada um dos países, e é isso quanto ganham nos países mais pobres, nos países mais livres. Esse aqui é o pobre do país livre. O cara ganha o equivalente a $1.000 por mês. R$2.400. O pobre, dos 10% mais pobres. E o pobre do país que é pouco desenvolvido, porque não tem instituições que beneficiam a iniciativa privada, 10 vezes menos. Muita gente fala que o livre mercado é ruim e que mesmo que se a gente assumisse que o livre mercado é bom, ele não tem relação nenhuma com a liberdade civil. E a liberdade civil que na verdade é coisa boa. Na verdade as duas coisas são extremamente importantes. E na verdade eu arrisco dizer que elas são uma só. Mas isso aqui é papo para uma outra conversa. E aqui a gente simplesmente mostra que os países que têm maior liberdade econômica também são os países que têm maior liberdade civil. E aqui você está falando, tá bom, então as pessoas pobres, mais pobres, têm uma renda maior nos países com uma economia livre. E a média delas? A média delas também. Uma pessoa média no país livre tem 33 mil, R$7.500 por mês, aproximadamente. E 10% a menos aqui também. Engraçado que manteve a proporção mais ou menos de 10% aqui. As pessoas descobriram que é melhor para elas. Então, ao invés de eu aumentar a abrangência da escola pública e deixar mais pessoas tendo escola pública, eu simplesmente posso pegar e dar um dinheiro para a pessoa, ou um voucher, e falar, agora você vai colocar o seu filho em uma escola particular. E por que colocar o filho numa escola particular é uma coisa boa? Porque a pessoa que vai colocar o filho na escola particular, ela sente duas coisas basicamente. Primeiro, que ela vai ter a liberdade de escolher aquela escola que ela quer colocar. Hoje em dia não é bem isso. Você não pode simplesmente falar que quer colocar o seu filho numa escola X porque tem que ver se tem vaga, tem um monte de outras questões que impedem esse tipo de abordagem. E outra coisa é que a partir do momento que a pessoa sente que ela está pagando por aquilo, ela consegue cobrar. Então, mesmo que a escola seja a mesma, pelo simples fato dos pais pagarem, e na maioria dos casos, pais que têm uma baixa qualidade de vida e uma baixa renda, elas vão conseguir cobrar melhor os professores e a diretoria para que as pessoas realmente ensinem coisas úteis para os seus filhos. Outra coisa é dar maior autonomia para as escolas. Hoje o currículo do MEC é totalmente engessado. Você não consegue tirar quase nenhuma matéria daquele currículo básico, porque na verdade o currículo básico é um currículo extremamente completo. Você não consegue tirar a biologia. Eu tive um problema, porque quando eu prestei FUVEST eu ainda gabaritei biologia, mas eu gabaritei biologia à custa de 5 horas por semana de biologia. Eu não uso nada de biologia na minha vida hoje. Com uma aula eu seria uma pessoa melhor, mesmo não tendo gabaritado biologia na FUVEST. E outra coisa que é um ponto bastante polêmico aqui no Brasil, mas que a gente pode deixar como para a gente pensar em casa, é o homeschooling. Aliás, o Joel Pinheiro, que é meu amigo filósofo, ele tem um texto muito interessante que fala que o problema do homeschooling é o schooling, porque as pessoas acham que as pessoas que optam pelo homeschooling são obrigadas a dar exatamente as mesmas matérias que dariam na escola para os seus filhos.
Mas não, se, por exemplo, minha mãe é advogada, eu poderia ter muito bem ajudado minha mãe a preparar apresentações e ir ao fórum e preparar apresentações muito melhores que essa aqui, porque eu sou bem ruim nisso aqui. Eu não tenho habilidade nenhuma com o computador, nunca tive. Mas se eu tivesse estudado com ela, eu entenderia muito mais sobre o sistema jurídico brasileiro e faria apresentações muito mais eficientes que poderiam me arrumar um lugar de aprendiz, de estagiário, de analista e de diretor no longo prazo. Porque muitas das coisas que a gente aprende na faculdade, a gente não tem aplicação direta na sociedade. Então, realmente, aquela galera que começa a trabalhar desde cedo, o trabalho não necessariamente é uma coisa ruim, muitas vezes é uma coisa boa, quando você trabalha desde cedo. O próprio Walter Williams, que nasceu na periferia da Filadélfia, ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade numa vendinha que tinha na rua dele. E ele falou que foi extremamente fundamental essa experiência de disciplina para que ele conseguisse ser bem sucedido nos estudos. Um cara negro da periferia de Filadélfia, que conseguiu fazer mestrado e doutorado na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, é um cara extremamente vitorioso. E ele fala, quando a gente tenta impedir que as pessoas trabalhem, às vezes em regimes de aprendiz, por exemplo, o que a gente está fazendo é deixando com que essas pessoas não tenham mais possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Porque quando elas forem querer entrar no mercado de trabalho, elas vão ter 25 anos de idade, quando elas estiverem saindo da faculdade. E não necessariamente elas vão entrar num lugar bom. Por quê? Porque a legislação trabalhista vai deixar o custo de contratação dessa pessoa tão alto que pode ser que ele não seja vantagem. Daí o que o cara vai fazer? Vai prestar um concurso público, vai fazer qualquer outra coisa. Por quê? As habilidades tácitas que ele poderia ter criado, ele não conseguiu. Então, uma das coisas que eu defendo mais afinco é o direito de propriedade. E quando eu defendo o direito de propriedade, as pessoas pensam que eu estou beneficiando os ricos. Mas, na verdade, os ricos já são beneficiados no Brasil. Você ser rico no Brasil é uma coisa muito boa. Apesar do governo te taxar pra caramba e tal, mas ele consegue tirar sua concorrência do mapa toda hora. Então, na verdade, você é bastante taxado, só que não tem concorrentes fortes para tirar o dinheiro de você. Então, você é um monopolista muito taxado, que não é uma coisa necessariamente ruim. Então, o direito de propriedade é uma coisa extremamente importante. E quando você tem no Brasil uma coisa como na Constituição brasileira, que é função social da propriedade, a função social da propriedade ela prejudica muito os pobres. Por quê? Porque quando você fala que alguma coisa tem que cumprir sua função social, você está relativizando o conceito de propriedade privada. A Gerdau, ela consegue pagar advogados. Sei lá, qualquer outra grande empresa, a OGX do Eike Batista, conseguia desapropriar mais de 4 mil famílias no Rio de Janeiro. Como? Falou, não, é do interesse social que essa favela seja demolida e coloque uma usina minha aí. Esse é o direito de propriedade que beneficia os ricos, quando você coloca que o direito de propriedade ele é relativo a alguma decisão jurídica. E, quem paga advogado leva aqui no Brasil. Pobre sempre se ferra, porque não tem advogado. Agora, se você fala o direito de propriedade tem que ser respeitado 100%, você não consegue mais tirar a população ribeirinha. Você não consegue falar, eu vou tirar aqui para fazer uma hidrelétrica para o bem da nação. Não consegue. Você vai ter que convencê-la, através de atos de mercado, a dar um valor que ela acha que vale a pena. E isso vai beneficiar muito a vida dos pobres. Aqui, mais ou menos falando sobre o empreendedorismo, esse aqui é um dado de 2011 do Sebrae do Rio de Janeiro, que só nas favelas do Rio de Janeiro tem 1.700 empresas. Mas as pessoas, em 2012, descobriram que aproximadamente que 92% dos empreendimentos das favelas feitos por pessoas que moram na própria favela estariam na formalidade. Estariam na informalidade. Então, façam as contas e você vai ver quanto que tem de empreendimento nas favelas. E as favelas são os lugares onde moram os pobres e elas têm que ser beneficiadas. Como? Deixe eles saírem da posição que eles estão. Porque, na verdade, não é que eles estão nessa posição porque eles são inferiores. Eles não são. Eu não acredito que existem pessoas superiores e melhores. Eu acredito que tem pessoas que têm oportunidades melhores e oportunidades piores. E eles foram colocados numa posição bastante desfavorável, que faz com que eles tenham bastante problema hoje em dia para sair dessa própria posição de miséria. Então, se o mercado de trabalho e se o empreendedorismo é uma coisa tão boa, devemos pedir para o Estado incentivar o empreendedorismo e fazer uma ação direta de empreendedorismo? Na verdade, não. Por quê?
voltando nos pontos que eu tinha comentado anteriormente, quando a gente pede para o governo fazer isso, o que a gente está fazendo a gente está deixando a ação política novamente nas mãos do interesse político, onde aqueles grupos de interesse que a gente discutiu na Public Choice vão ter maiores poderes e vão fazer com que passam leis que não beneficiem a maioria da população e sempre beneficiem uma minoria. E outra coisa que é o conhecimento na sociedade, de acordo com Hayek, ele é específico e disperso. Então, só eu sei como calço o meu sapato, por exemplo. E só vocês sabem de muitas coisas que vocês têm nas suas casas. Quando a gente for fazer empreendedorismo, só eu vou saber como que vou vender frutas na minha rua. Porque o padrão da minha rua não é o padrão da sua rua. Então, esse conhecimento específico e disperso impossibilita qualquer agência central que faça ações pontuais na sociedade que maximizem o bem-estar geral. O que eu estou falando? Tire essa mão central e deixe que as pessoas alcancem a ordem espontânea, como diz Hayek. Então, digamos que uma empresa faliu. Então, vamos deixar que o governo socorra essa empresa? Novamente não. Por quê? Mesmo problema anterior. Você sempre vai fazer com que as empresas que sejam socorridas são exatamente as empresas que têm importantes políticos e grupos de interesse por trás. E com relação à dinâmica de mercado, é essencial o sistema de lucros e perdas para fazer a ação empreendedora ter sucesso. Como eu estava falando, o meu vídeo aqui vai ficar uma porcaria, então eu não vou conseguir vender. Imagine se o Estado começar a me bancar sempre que eu fizer uma palestra de economia e ninguém quiser ver, eu vou tomar prejuízo. Imagine se o Estado toda vez vai ficar me dando dinheiro porque eu fui mal sucedido. Na verdade, o que eu preciso é de um sistema de preços genuíno que possibilite com que eu faça o melhor para a sociedade. E é isso que vai fazer com que eu tenha lucro e não prejuízo. Esse aqui é um livro do James Tolley, que fala sobre educação nos países mais pobres do mundo. Basicamente, ele chegava nos países mais pobres do mundo e falava onde as pessoas mais pobres do mundo moram. E ele ia nesses lugares e descobria que nesses lugares as pessoas estavam estudando em escolas particulares e não eram nas escolas públicas. E ele ficou bastante surpreso, porque ele falou, pô, escola particular é uma coisa de rico. E ele descobriu que lá na Índia, por exemplo, existem escolas particulares que custam uma média de 1 a 2 dólares por mês. Uma pessoa miserável que ganha 30 dólares, ela consegue ainda pagar uma escola para o filho por esse preço. E na verdade, depois descobriram que muitas famílias sabiam que poderiam ter colocado os próprios filhos em escolas públicas. Você chega para a pessoa pobre e fala assim, meu, você é pobre e você ainda está fazendo porrada. Você tem uma escola pública aqui de graça, por que você coloca? Eu falo assim, não, porque eu prefiro a particular. E muitas vezes nessas escolas particulares, os professores ganham até menos, mas o sistema de incentivo e o sistema corporativo eu estou falando de 2, 3 pessoas, não estou falando de grandes escolas. Quase tudo que eu estou falando aqui é de pequenos empreendedores e não de grandes empresas. Eu não estou defendendo o Google, estou defendendo o cara que tem o pessoal do centro acadêmico que decide fazer uma startup com 5 caras. É esses caras que eu estou defendendo. E ele vê que, mesmo em índices internacionais de educação, muitas dessas escolas estão superando as escolas públicas. Então, aqui, eu não sei se eu me apresentei, eu faço parte do Estudantes para a Liberdade, que é uma associação brasileira vinculada a Students for Liberty, e a gente tem um canal que chama Liberty Works, e a gente fica compartilhando informações sobre as vantagens de uma economia livre e uma sociedade livre, tanto do ponto de vista político, quanto social, quanto econômico. E aqui mostra como Botsuana, que é um dos países mais livres da África, tem aumentado extremamente o PIB per capita. Olha quanto aumentou aqui. Espera aí, é que eu coloquei uns slides maus. Outra coisa, quando a gente fala que as pessoas existe muita desigualdade de renda, a gente perde de vista uma dinâmica muito fundamental, que é quem são essas pessoas que estão ficando cada vez mais ricas. Porque quando a gente olha, a gente simplesmente acha que as pessoas que são ricas no ano 2000 vão ser as mesmas que são ricas e vão estar mais ricas no ano 2010. E vão ser as mesmas e vão estar mais ricas em 2020. E na verdade, se você pega esses dados aqui, você vai ver que não é assim que funciona. No Brasil, realmente, é uma coisa bastante triste. Se você nasce rico, o mais provável é que você permaneça rico. Agora, se você é pobre, também.
Agora, nos Estados Unidos, se você pega, eu não lembro agora de cor os dados, mas é um negócio bastante absurdo. Coisas do tipo, se você é do 1% mais rico dos Estados Unidos, a sua chance de estar nesse mesmo percentil 5 anos depois, 10 anos depois, é coisa de 20%. Ou seja, 80% daquelas pessoas que eram as mais ricas não são as mais ricas. E isso aí é legal porque você quer, as pessoas geralmente gostam de sacanear as outras, não é mais rico. Mas na verdade o mais interessante é que na questão das pessoas mais pobres isso também acontece bastante. As pessoas mais pobres nos Estados Unidos, eu não lembro da estatística, mas era algo em torno de mais de 50% de uma pessoa que é muito pobre num ano, em 2, 3 anos ela sai da pobreza. Por quê? Por causa de empreendedorismo e por causa do seu próprio trabalho, e não de predação política. Isso aqui é só um gráfico para mostrar que a pobreza no mundo está diminuindo, ao contrário do que muitas pessoas dizem. Esse aqui é um outro país, Ruanda, que depois do massacre resolveu abrir a economia e está tendo taxas de... eles crescem mesmo que tem inflação no Brasil, ou seja, eles crescem pra caramba. E esse aqui é o Milton Friedman, que foi bastante comentado aqui anteriormente, e que não dá para falar de como melhorar a vida dos pobres e de como melhorar a vida da população em geral se você continua com uma política de guerra às drogas. Na verdade, o Milton Friedman já nos alerta que a guerra às drogas ela é uma coisa que o governo faz para proteger o cartel dos traficantes. Porque não necessariamente o comércio de drogas é alguma coisa violenta. No Brasil, mais de 20% das pessoas que estão na prisão, que custam R$ 1.500 por mês para a gente, que não estão fora da sociedade, elas, na verdade, estão lá por causa de posse e comércio de droga sem violência. Mais de 20% da população carcerária no Brasil está lá porque simplesmente estava comerciando sem violência uma droga. E se você for pegar a estatística para mulheres, é ainda mais feio. Se não me engano, mais de 30% das mulheres estão presas por causa de crimes não violentos vinculados à guerra às drogas. E se a gente for pensar, se não me engano, 55% das pessoas presas no Brasil tem vínculo direto ou indireto com a guerra às drogas. Ou seja, você está simplesmente colocando metade das pessoas que estão na prisão simplesmente por participarem de alguma coisa que moralmente não deveria nem ser proibido. Não estou falando que drogas é bom, que é legal, que todo mundo tem que usar. Eu estou simplesmente falando, deixa as pessoas que querem usar. Porque quando você fala que elas não podem usar, você está prejudicando todo mundo. Está prejudicando a mim, a vocês, a sua família, ao pessoal da sua rua e principalmente as favelas. Esse aqui foi um dado sobre o fim da legalização das drogas, né, em Colorado. Isso aqui são 6 meses depois da legalização das drogas. Não houve invasão ET, zumbi, nem nada. O que houve foi queda na criminalidade em uma caralhada, desculpa o termo, de indicador. Eu nem sou tão fã de indicador, mas às vezes a gente precisa de colocar alguns para ver se está dando certo ou errado. Então, por que eu defendo, enquanto liberal, eu defendo o Bolsa Família e, melhor ainda, eu defendo o renda mínima, que o Suplicy estava falando? Que, na verdade, ele não sofre esse problema, essa política, ela não sofre de muitos dos problemas que eu estava falando anteriormente. Ela não sofre do problema de incentivo. Ela não será cooptada por grupos de interesse. Quando cada pessoa não vai ter 200 milhões de pessoas pedindo alguma coisa, porque para ela vai ser muito pouco o esforço recompensado e que será materializado em uma maior renda mínima. Ou seja, você não vai conseguir aumentar isso indefinitivamente para sempre, simplesmente porque os grupos de interesse estão por trás. Você está simplesmente diluindo o poder. E é isso que você consegue fazer para melhorar e não uma política que tem, por excelência, uma ideia boa. Outra coisa é que ela não sofre dos problemas que as transferências de renda indireta têm, de conhecimento e coisas do tipo. Então, lembra que eu estava falando sobre o estado de bem-estar social? O estado de bem-estar social, na verdade, ele muito mais beneficia a classe média do que os pobres. Então, quando você tira essas transferências, quando você faz o SUS, ao invés do SUS, vamos dar dinheiro para as pessoas contratarem planos de saúde. Eu tenho certeza que vai diminuir muito o custo e
a quantidade de saúde quantificável da população mais carente. Eu estou focando bastante na população mais carente, mas todo mundo vai ter uma melhora de qualidade de vida, a partir do momento que você tem uma maior produção, maior produtividade. Mas as pessoas que vão conseguir chegar a níveis maiores em termos de crescimento proporcional, vai ser os mais pobres, porque são eles que estão mais lá embaixo. Outra coisa é que, no caso de renda mínima, ele deixa o desincentivo ao trabalho como muito pequeno. Então, nos Estados Unidos isso é muito comum, no Brasil nem tanto. Que, na verdade, às vezes você é prejudicado por trabalhar, porque você está numa faixa de renda que você tem direito a, sei lá, R$500. Só que se você começa a trabalhar, e você sai daquela faixa de renda que você recebe esses R$500, o Estado, ao invés de diminuir só R$150 do seu benefício, ele tira tudo. Então, o que acontece nos Estados Unidos é que milhões de pessoas não têm um incentivo para trabalhar, que na verdade trabalharam, perderam o seu direito, entre aspas, e depois optaram por não trabalhar. E a melhor forma de você conseguir ser produtivo é trabalhando. Eu estagiei durante 3 anos e hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que a primeira vez que eu entrei dentro do escritório. Meu crescimento foi bastante grande, isso que eu nem estagiei durante 15 horas por dia. É uma coisa bastante nítida. Outra coisa, ele vai distorcer pouco os preços. No primeiro momento, você vai aumentar os preços de produtos de utilidade mais imediata, comida, iPhone, coisas do tipo. Mas no longo prazo, você vai ter uma estabilização desses preços relativos. E os preços relativos, para quem conhece micro, a maioria aqui, é uma coisa extremamente importante para qualquer projeto que a gente for tentar fazer. E, além disso, pode ser aquele pontapé inicial que a ação empreendedora tanto precisa. Esses aqui são os países que tinham, em 1997, alguma fonte de transferência de renda direta, como o Bolsa Família. Era só o México e o Brasil. E agora, em 2008, olha quantos países estão tendo políticas governamentais baseadas no Bolsa Família. E alguém vai falar, se toda ação governamental é ruim, por que essa é boa? Na verdade, o que eu vou falar é o seguinte, se era para ser, porque em 1997 só 2 países tiveram. Durante 2000 anos depois de Cristo, ninguém teve essa ideia. Não dá para falar que isso aqui é regra, isso aqui é uma puta de uma exceção. Então, o argumento de que se tudo que o governo faz é ruim, porque esse é bom, não cai